verdade, eu aprendi muito mais do que eu esperava. E hoje eu tenho certeza que a minha preferência vai sempre ser pelos tratamentos naturais. Eu nunca imaginava que eu iria aprender tanta coisa. Estou conhecendo plantas que eu nunca tinha ideia. Antes, se eu fazia um chazinho de açapeixe para curar uma gripe, hoje eu conheço muitas outras ervas que podem beneficiar nesse sentido. Quando eu tenho qualquer problema, eu não vou numa farmácia mais. Depois de 2 meses seguindo o tratamento certinho com as plantas, eu não tinha mais uma cólica insuportável, a minha menstruação diminuiu como qualquer menstruação normal. Recuperei a minha qualidade de vida, eu me sinto autora da minha própria saúde. Olá, seja bem-vindo à quinta semana Autor da Própria Saúde. Eu sou Daniel Forjas e essa semana quero mostrar como você pode ter a saúde que deseja, simplesmente com o uso das plantas medicinais. Quero mostrar como você pode cuidar da sua saúde, da saúde da sua família e ainda ajudar muitas outras pessoas à sua volta com um conhecimento sobre o uso medicinal das plantas. Pode parecer uma promessa muito audaciosa, mas é perfeitamente possível, desde que você faça as escolhas certas e as mudanças necessárias na sua vida. Eu vou te mostrar que por meio de um sistema racional de uso das plantas, é possível sim tratar de maneira simples problemas como diabetes, colesterol, hipertensão, artrose, bronquite, gastrite, enxaqueca, miomas, colites, diarreias, refluxo, candidíase, queimaduras, feridas, artrites, fibromialgia, piolhos, impetigos, micoses, menopausa e muitos outros problemas que a maioria das pessoas passa a vida tentando tratar com os métodos convencionais, sem encontrar resultados. Isso será possível através dos conhecimentos que eu tenho para te passar. A partir de agora, você vai entender a importância de fazer uma avaliação criteriosa de uma situação-problema, da identificação correta das plantas, da preparação dos medicamentos naturais da maneira correta e dos acompanhamentos dos seus tratamentos. Todas essas serão ferramentas que vão facilitar os resultados que você procura. Durante essa semana, eu vou te apresentar o meu método de trabalho, que eu desenvolvi em mais de 12 anos trabalhando com as plantas medicinais, e que já foi aplicado e validado por mais de 400 alunos do Autor da Própria Saúde. Logo, você vai perceber que se colocar esse conhecimento em prática, chegará ao ponto de não precisar mais de medicamentos químicos para tratar a maioria dos problemas que você vem enfrentar no futuro. Não seria fantástico? Essa é uma realidade possível para qualquer pessoa que coloque em prática os conceitos e conhecimentos que eu tenho para te ensinar. Assim como eu mesmo faço com a minha própria família. Mas antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns, porque você escolheu estar aqui hoje assistindo às minhas aulas, e isso já te diferencia de milhares de pessoas que apenas reclamam e não fazem nada para mudar a sua realidade. O fato de você estar aqui comigo hoje mostra que você já não está muito satisfeito com os resultados que vem encontrando com os tratamentos convencionais, que são cheios de efeitos colaterais, que custam cada vez mais caro e que cada vez trazem menos resultados. Ou pelo menos você gostaria de ter uma segunda opção para cuidar da sua saúde. Estar acompanhando essa semana mostra que você não quer mais simplesmente entregar a sua saúde na mão de outras pessoas. Você quer ter o controle sobre o que acontece com o seu corpo, para poder tomar suas próprias decisões. Você busca algo diferente, que oferece para você e sua família uma oportunidade de ter uma saúde de maneira simples, prática, segura e 100% natural. Imagine como vai ser quando você puder controlar, por exemplo, a sua pressão arterial simplesmente usando chuchu e beterraba. Controlar um pico de glicemia com um simples chá de guiné que pode nascer no seu quintal nesse momento. Quem sabe tratar a asma e a bronquite com inalações simples usando eucalipto, gengibre e outras plantas de fácil acesso. Ajudar pessoas com artrose com uma pomada que você mesmo pode preparar. E resolver a gastrite de alguém com a facilidade de apenas poder usar batata doce, couve, gengibre e outras plantas da sua cozinha. Agora pare e reflita comigo. Qual será a sensação de você poder ajudar os seus pais, caso eles tenham desenvolvido Alzheimer, Parkinson ou qualquer outra doença degenerativa ao longo da vida, simplesmente com o uso de plantas que nascem na sua região ou que nascem no seu quintal? E essa pode ser a sua realidade. Resolvendo desde uma simples febre, de uma simples cistite ou de uma dor de garganta, até problemas mais graves e crônicos que precisam de maior atenção. Se você busca esse tipo de transformação na sua vida, então você está no lugar certo. Você está no melhor lugar para alcançar esse objetivo. Durante essa semana eu vou te passar dicas que você já poderá colocar em prática nos cuidados com a sua família. Hoje mesmo nesse encontro eu vou te passar o passo a passo de como preparar um chá para dores de cabeça da maneira correta.
onde você também vai conhecer 3 plantas incríveis: o picão preto, a erva de São João e a artemisia. Plantas incríveis e que podem nascer na sua calçada. Eu vou te mostrar como funciona o meu método de trabalho, o método CQC, que eu desenvolvi ao longo de 13 anos de práticas com as plantas medicinais e que tem ajudado centenas de pessoas a encontrar um novo caminho para os cuidados com a sua saúde. Como é o caso da Regina Célia, que recuperou a sua qualidade de vida e retomou a sua mobilidade, mesmo desenvolvendo um grau avançado de artrose. Ou como a Luana Mascari, que se livrou do cisto dos ovários e controlou as dores e os sangramentos dos miomas, simplesmente com o uso de plantas medicinais. Ou como a Ianca Franceschini, que se libertou da prisão da menopausa e recuperou a sua qualidade de vida, tratando-se sozinha com os conhecimentos que recebeu do autor da própria saúde. Ainda como a Érica Luongo, que enfrentando a artrite reumatoide e tomando medicamentos que custavam R$15 mil por quinzena, conseguiu uma melhora surpreendente usando apenas o potencial das plantas medicinais. Donas de casa, empresários, terapeutas, médicos, comerciantes, diaristas, aposentados, inúmeras pessoas com diferentes níveis de formação. Pessoas que moram no interior, em casas com quintal e jardim, e pessoas que vivem em grandes cidades, morando em apartamentos, e todos alcançando excelentes resultados. Pessoas que receberam os conhecimentos e orientações do autor da própria saúde e alcançaram a independência e qualidade de vida que tanto sonharam, acreditando e colocando em prática esse método. Mas afinal, como eu cheguei até aqui? O que eu fiz para desenvolver esse método e poder transformar a vida de tantas pessoas? Como um professor do litoral norte de São Paulo fez para alcançar tantos resultados? Como é que eu consegui alcançar mais de 370 mil seguidores nas redes sociais e impactar positivamente a saúde de milhares de pessoas no Brasil e em vários países do mundo? Hoje eu me sinto muito feliz por poder fazer parte da transformação de todas essas pessoas. Mas nem sempre foi assim. Eu também já estive nesse lugar onde você está hoje, sem saber muito bem o que fazer ou como fazer para cuidar da minha família de uma maneira mais natural. Já passei por situações pelas quais talvez você também tenha passado, ou que talvez você esteja enfrentando neste momento. Por isso, eu gosto sempre de contar a minha história, porque isso me faz lembrar de onde eu vim e como é que tudo isso começou. Eu nasci no interior de São Paulo em 1981, filho do José Mário e da Dona Vânia. Desde que eu nasci, eu sofri de bronquite alérgica com crises asmáticas. Foram noites e noites que eu passei com meu pai no pronto-socorro para poder fazer inalações. Passei a infância sob o efeito de uma alta carga de antibióticos. Uma das coisas que me lembro, que me fazia muito bem, era uma charopada que a minha avó preparava. Ela colocava levante, poejo, alfavaca, folha de manga, flor de sabugueiro, cambará, canela, cravo, flor de mamão macho e mais um monte de plantas. Meu pai sempre tentava resolver as coisas com as plantas também, e lá vinha ele com um chá de poejo, levante, alfavacão. Uma memória muito bonita que eu trago comigo. Aos 16 anos eu vim parar no litoral norte de São Paulo, um lugar abençoado pela sua natureza. Me apaixonei por duas coisas aqui, pelo mar encantador e pela Ana Paula, que é a mulher da minha vida. Mas a vida se antecipou um pouco e aos 17 anos eu já seria pai. Minha filha Júlia nasceu no dia 6 de junho de 1999. O que comprometeu a nossa paz foi o fato que a pequena Júlia tinha nascido com o mesmo problema que eu. Ela também tinha bronquite asmática. Havia dentro de mim um certo desespero. Eu teria que reviver todo o sofrimento da minha infância, mas agora com a minha filha. Vê-la naquela situação tão pequena, tão frágil, sem conseguir respirar, era aterrorizante. Passamos madrugadas e madrugadas no pronto-socorro da Santa Casa, esperando por uma inalação. Minha sogra, a Dona Terezinha, ela vinha em casa e via aquela situação. Aí ela dizia, vou preparar um xarope de beterraba. E era assim que ela tratava a Júlia, com açúcar e beterraba, mel e abacaxi, cenoura ralada. Ela preparava medicamentos naturais que aliviavam muito as crises da minha filha. Era inacreditável. Eu aprendi muito com a minha sogra. Sábia como ela é, me chamou muito a atenção para a verdade que existe nas plantas. Certa noite tivemos mais uma vez que ir à Santa Casa. O médico pediu que administrassem na Júlia uma medicação intravenosa. Mas crianças não gostam de injeção. A enfermeira colocou a minha filha numa maca. A menina ficou um pouco assustada ao ver a seringa, a agulha. A mulher disse, é melhor segurar ela. E eu não entendi muito bem o que aquilo significava naquele momento. Eu coloquei a mão sobre a minha filha para que ela ficasse calma. Mas ela se agitou e não deixou que a enfermeira fizesse a aplicação. A enfermeira esbravejou, se o senhor não segurar a menina, eu vou machucá-la.
apareceu uma segunda enfermeira com um lençol para amarrar o braço da Júlia na maca. Aí eu já achei aquilo demais. A enfermeira já tinha furado o bracinho dela umas 3 vezes. Eu mandei parar. Nós saímos dali com a menina no colo e foi uma das piores sensações da minha vida. A Júlia gritando e eu desesperado. Mas infelizmente eu não sabia mais o que fazer. A medicina convencional era a única saída naquele momento. Nosso desespero era tão grande que nós acabamos contratando um plano de saúde. E nós fazíamos um esforço imenso para pagar um plano que atendesse somente a Júlia. E a gente imaginava que aquilo realmente seria uma garantia importante para a saúde dela. Mas isso nunca foi uma verdade. Mas o pior ainda estava por vir. Numa outra noite no hospital, fomos validar uma receita que um médico já havia dado para a Júlia para uma inalação. Berotec e Atrovente. E quem é asmático conhece bem esses medicamentos. Fomos até a sala do médico, apresentamos a receita a ele e pedimos que ele revalidasse. O médico era um senhor de feição oriental, mais ou menos uns 60 anos. Ele parou na porta, pegou a receita na mão, leu, releu, e um tanto perturbado me disse: "Olha, amigo, você quer salvar a vida da sua filha?" Eu disse: "Eu quero." "Então arrume outra coisa para tratá-la, porque o que nós temos aqui pode matá-la." Eu já vi crianças da idade dela tendo parada cardiorrespiratória com dosagens menores do que essa. Eu fiquei estarrecido. Se a única coisa que eu acreditava que poderia ajudar agora era o que poderia matar minha filha, o que eu deveria fazer? Como é que eu iria tratá-la daqui para frente? Nós fomos embora com a Júlia no colo, ela sem conseguir respirar e eu definitivamente sem saber o que fazer. Alguns dias depois encontrei uma amiga, Adriana Coutinho. Contei a ela o que havia acontecido, a situação com a Júlia, e ela disse: "Por que você não trata sua filha com homeopatia?" Eu nem sabia o que era isso. Ela me explicou mais ou menos o que era homeopatia e me sugeriu um médico, um pediatra homeopata, numa cidade vizinha, São José dos Campos. Nós decidimos tentar, afinal de contas nós não tínhamos mais opções. Ao chegar no consultório do médico, ele nos atendeu, examinou, perguntou, fez um questionário completo, olhou tudo e depois de uma longa conversa, nos receitou um composto dinamizado. Nos orientou na transição entre tratamento de alopatia para homeopatia. E basicamente o que ele receitou era uma aguinha que vinha num frasquinho, que a gente deveria bater na mão 10 vezes e depois dar para a Júlia aquelas gotinhas. Eu saí de lá calado. Depois eu disse para Paula: "Esse cara deve achar que nós somos bobos, isso aqui não vai resolver nada. Ela já tomou medicações pesadas e não resolveu. Não vai ser essa aguinha que vai resolver o problema da Júlia." Mas graças a Deus a Paula tem muito mais fé do que eu. E ela fez tudo como o médico orientou. Deu continuidade ao tratamento homeopático e por mais que eu não acreditasse, em 3 meses a minha filha já não tinha mais crises. Em pouco tempo ela estava curada da bronquite, sem antibióticos, sem broncodilatadores, sem mucolíticos, sem antihistamínicos, sem nada de medicação química, somente homeopatia. Aquilo me chamou muito a atenção. Eu precisava admitir que existia muito mais para conhecer do que eu podia entender, pois eu estava disposto a estudar. Para mim, não era possível naquele momento estudar homeopatia. Eu não tinha acesso à internet naquela época, a minha condição financeira era bem complexa. O que eu podia fazer era consultar vários livros de medicina natural que eu ia encontrando, ganhando, juntando pelo caminho. Eu lia tudo, me interessava por tudo, queria entender tudo. Perguntava para minha sogra, que sabia sobre as plantas mais do que eu, e para cada pessoa que dizia saber alguma coisa, eu perguntava. O problema é que eu não sabia o que fazer, eu não sabia como fazer. Eu não tinha noção de como organizar todo esse conhecimento e como transformar isso em alguma coisa que pudesse trazer efeitos positivos. Eram muitas informações. Eu pensava, caramba, deve ter um jeito prático de fazer isso, não é possível. Foi em 2005 que eu entrei para a faculdade de biologia. Lá eu tomei contato com a produção científica, entendi que as coisas precisavam de metodologia e que os métodos precisavam ser reproduzidos. E os resultados precisavam de embasamento. Certo dia na faculdade eu participei de uma palestra sobre florais. Foi um veterinário que também é terapeuta na cidade. Ele comentava que no seu consultório ele tratava picadas de serpente sem soro antiofídico. Que se um cachorro chegasse lá picado, ele apenas daria extrato de erva-botão. Uma plantinha muito simples, muito fácil de encontrar nas calçadas, mas que era um potente antiofídico. Aquilo me chamou muito a atenção. Se uma plantinha que nasce na calçada pode salvar vidas, o que mais havia para descobrir no universo das plantas? A partir dali eu me aprofundei.
me aprofundei ainda mais, descobri coisas incríveis sobre as plantas. E quando o Bruno nasceu em 2006, que é o meu segundo filho, eu queria muito tratá-lo apenas com o uso de plantas medicinais. Era um risco e era um caminho incerto para mim, mas eu tinha que fazer aquilo. Eu não tinha ainda tanto conhecimento assim, eu acabava misturando as plantas e algumas vezes medicamentos químicos. Se o problema apertava, já estava eu na farmácia para tentar resolver o problema. Em 2016, quando o Arthur, meu terceiro filho, nasceu, a nossa realidade já era outra. Em mais de 2 anos de vida, ele nunca precisou tomar um anti-inflamatório, um antibiótico químico, nada. Nem xarope, nem pomada, nem nada. Tudo perfeitamente resolvido com as plantas. E isso foi possível graças ao conhecimento que agora eu tinha. Agora eu sabia o que fazer. Sabia preparar os medicamentos, escolher as plantas. A essa altura, as pessoas já me procuravam para pedir conselhos sobre as plantas. Percebi então que poderia ensinar as pessoas a preparar seus próprios medicamentos. Eu e minha esposa começamos um curso presencial, onde eu ensinava basicamente as pessoas a preparar as plantas, fazer os medicamentos naturais. Nós tivemos 3 turmas. O grande problema é que não dava tempo de ensinar tudo em 2 dias de aula. Não tinha como preparar uma pessoa para usar com segurança as plantas num tempo tão curto. Além disso, os custos de deslocamento, de aluguel de espaço, de compra de materiais e tudo mais que envolve um curso presencial é muito alto. Não tinha condições de dar continuidade do jeito que estava. Então, em 2016, mais de 10 anos depois de começar a me envolver com as plantas, a minha esposa me disse: por que você não começa um canal no YouTube? Você sabe tanto sobre essas coisas de plantas, deixa esse conhecimento registrado. No começo, eu achei bobagem. Pensei que realmente não ia funcionar. Quem aqui ia querer ver vídeos sobre plantas medicinais? Mas uma ideia me veio. Se eu gravar esses vídeos, eu poderia deixar esse conhecimento registrado para os meus filhos, para os meus netos, e quando eu não estiver mais aqui, eles também poderão me ouvir e aprender algumas das coisas que eu aprendi, para que eles também possam cuidar das suas famílias de maneira natural. E no dia 8 de agosto de 2016, eu comecei timidamente a gravar os meus primeiros vídeos. O primeiro vídeo eu falei sobre a erva baleeira. A grande surpresa que eu tive foi que em pouquíssimo tempo, muitas pessoas já seguiam meus vídeos e deixavam perguntas, buscavam ajuda para tratar a sua saúde. Eu gostei da ideia. Comecei a gravar um vídeo por dia e eu desejava criar a maior enciclopédia em vídeos sobre plantas medicinais do Brasil. Era um projeto audacioso, mas eu poderia ajudar muita gente. Eu nunca tinha pensado em fazer algo assim. Mas se o universo me colocava neste caminho, provavelmente é porque eu tinha algo a fazer pelo bem das pessoas. Surgiu o projeto Autor da Própria Saúde. Hoje são mais de 300 vídeos no nosso canal no YouTube. Eu estudei, gravei e publiquei vídeos sobre centenas de plantas. Estudei problemas de saúde e o funcionamento do corpo humano e fiz vários vídeos sobre como fazer tratamentos. Atualmente já passamos de 370 mil pessoas que seguem o projeto só no YouTube. Então surgiu a possibilidade de criar um curso online. Esta foi a forma que eu encontrei para preparar as pessoas com toda a informação necessária e da maneira que realmente pudessem saber tudo o que precisavam saber sobre o universo das plantas medicinais. E o resultado foi surpreendente. Já passamos de 400 alunos atendidos. Hoje, o Autor da Própria Saúde quebra vários recordes. Se tornou a maior enciclopédia em vídeo sobre plantas medicinais do Brasil. É o maior canal especializado em plantas medicinais do YouTube do Brasil. É o canal deste tema que mais cresce e hoje são mais de 800 pessoas ao dia que se inscrevem para receber nossas informações. E eu devo tudo isso a cada um de vocês que seguem nosso projeto, que seguem nosso trabalho e fazem desse projeto o que ele é hoje. Mas ainda temos muito a crescer, temos muito trabalho pela frente e com certeza essa é a parte mais feliz da minha história e você participa dela. Agora que você já sabe quem sou eu e conhece um pouco da minha história, deve estar pensando, caramba, como é que eu posso aprender tudo isso? Que método é esse de que você fala, Daniel? Como é que eu posso ter esses resultados com o uso das plantas? Mas antes de te explicar esse método, eu preciso te falar uma coisa muito importante, que é como você não tem resultados com o uso das plantas medicinais. E isso é extremamente importante, porque existem algumas questões que podem te impedir de ter bons resultados e até podem prejudicar ainda mais a sua saúde. Infelizmente, eu vejo muito disso acontecendo por aí. Pessoas tentando realizar tratamentos, mas que acabam prejudicando ainda mais a saúde ao invés de melhorar. Talvez você esteja cometendo alguns desses erros, sem necessidade nenhuma, e pode já melhorar muito seus resultados e evitar alguns desses problemas.
Então deixa eu te mostrar os 5 erros mais comuns entre as pessoas que tentam usar as plantas medicinais. Primeiro erro, usar receitas de bolo ou seguir receitas que aparecem no Facebook e outras redes sociais. Todo mundo sabe que é cada vez mais difícil de distinguir se o que aparece nas redes sociais é verdade ou é mito. E infelizmente, na maioria das vezes, são mitos. E algumas vezes, mitos perigosos. Um exemplo disso é uma notícia que correu vários blogs e redes sociais dizendo para as pessoas que, segundo um naturopata austríaco chamado Rudolf Breus, um suco preparado com beterraba poderia matar as células do câncer no prazo de 42 horas. Você mesmo já deve ter visto essa notícia. Infelizmente, uma grande farsa que fez milhares de pessoas abandonarem seus tratamentos contra o câncer, imaginando que realmente poderiam se curar dessa forma. O Dr. Breus realmente existiu, mas nunca disse isso. O que ele disse é que a beterraba é rica em minerais essenciais, vitaminas, aminoácidos e na famosa betaína, que realmente tem ação antitumoral. Mas não significa que ela vai eliminar todas as células do câncer. Não foi isso o que o Dr. Breus disse. Na verdade, sua teoria dizia que se você tomasse o suco da forma como ele ensinava, pelo prazo de 42 dias e não de 42 horas, você faria a prevenção do câncer e não mataria as células do câncer. O que aconteceu é que pessoas que vendiam o livro do Dr. Breus mudaram as palavras nessa divulgação e lucraram milhões vendendo cópias da obra dele pela internet. Outra receita milagrosa encontrada na internet é a famosa cebola na sola dos pés. E essa todo mundo viu rolar no Facebook. E talvez você já tenha até tentado fazer isso na sua casa. A história diz que se você colocar uma cebola cortada ao meio na sola dos pés e colocar uma meia por cima durante a noite, ela vai atrair e absorver do seu organismo todos os vírus e bactérias, livrando a pessoa de dezenas de doenças. Mas será que isso é verdade? Claro que não. A cebola é um excelente medicamento para tratar a saúde, seja sistema imunológico, sistema circulatório, sistema respiratório, muitos outros problemas. Mas de maneira nenhuma ela consegue realizar essa proeza, absorver todos os vírus e bactérias pela pele. Esse mito vem do começo do século XX, mais especificamente 1918, quando houve o surto de gripe na Europa chamado de gripe espanhola. Naquele tempo existia uma simpatia popular que mandava colocar cebolas cortadas ao meio nas janelas da casa para afugentar o vírus da gripe e evitar a contaminação das pessoas. Mas isso nunca funcionou. Sobre o mito atual, o máximo que a pessoa pode alcançar é uma ferida na sola dos pés, se tiver a pele muito sensível, porque a cebola, em contato com o suor do corpo, pode produzir ácidos, como por exemplo o ácido sulfuroso, que é corrosivo. E a pessoa no dia seguinte vai achar que foram os vírus e bactérias que causaram a queimadura na sola da pé. Segundo erro, ficar tentando sem ter certeza do que está fazendo e sem técnica, sem estudo para isso. Provavelmente você já tenha passado por isso. Alguém ficou doente ou você ficou doente e lá na sua casa você tenta a primeira ideia. Observou que era gripe, então qual é a primeira ideia? Chá de cidreira, alho e limão. Vem a primeira visita na sua casa e logo traz uma receita nova. Nesse caso a pessoa sugere alecrim e canela, que vai muito bem para tratar esse tipo de problema. Pronto. Você já abandona a cidreira, já abandona o alho, já abandona o limão e começa com alecrim e canela. Você encontra um outro amigo pela rua e ele vem com uma outra receita. Não, use abacaxi com mel que foi ótimo para mim. Aí você já deixa de lado o alecrim e a canela e começa a utilizar o abacaxi com mel para tratar essa gripe. E assim vai. Hortelã, gengibre, cebola, beterraba, erva cidreira, coração de bananeira, agrião. Receita em cima de receita, e a pessoa doente de verdade não melhora. Depois de umas semanas de tentativas frustradas de tentar tratar essa gripe, a gente começa a achar que as plantas não funcionam tão bem assim. E partimos para um xarope expectorante que a gente encontra na farmácia. O problema desse tipo de erro é que a pessoa parece um siri na lata e se desespera tanto que não sabe exatamente o que fazer. Você não precisa de 18 receitas para tratar a gripe. Precisa de apenas uma, com 2, 3 ou 4 plantas, mas que seja muito bem aplicado, com as quantidades adequadas, respeitando os intervalos entre as tomadas e o período necessário para trazer os efeitos que você espera. Sem saber o que fazer, você poderia usar 1000 plantas e não ter resultado nenhum. Você precisa ter a segurança de saber que está fazendo a coisa certa, do jeito certo e usando as plantas adequadas. De outra forma, infelizmente, você vai continuar tentando, mas não vai alcançar os resultados que realmente espera.
Terceiro erro das pessoas que querem usar as plantas é usar plantas caras e difíceis de serem encontradas. Na internet tá cheio desse tipo de dica. Use goldberry, use sementes de papoula, use cogumelo do sol, groselha indiana, plantas que nascem no Himalaia, no alto dos Andes ou no deserto da Austrália. Essas plantas são excelentes medicamentos naturais e realmente têm propriedades medicinais muito importantes. Mas infelizmente não estão acessíveis a todas as pessoas, seja pelo preço que elas têm, ou seja realmente pela dificuldade de serem encontradas. Às vezes dentro do próprio Brasil mesmo, te indicam uma planta que nasce na Amazônia e você mora no sul, ou te indicam uma planta do sul e você mora no Nordeste. Mesmo com a grande distribuição de plantas medicinais para muitas pessoas, em muitos lugares, essas plantas se tornam inacessíveis. Muitas pessoas me procuram todos os dias porque querem fazer tratamentos, mas não encontram as plantas que foram indicadas por alguém. E se não tiverem a orientação, vão acabar desistindo e partindo para um tratamento químico. Afinal, farmácia tem em todo lugar. O importante é você entender que pode fazer tratamentos incríveis com plantas muito simples, que estão à sua disposição, seja na sua geladeira, na sua fruteira, no seu jardim, na sua horta ou em terrenos baldios, nascendo nas calçadas. Basta conhecer as plantas medicinais e entender as suas propriedades. Quarto erro das pessoas que querem usar as plantas medicinais: fazer tratamentos sem saber preparar os medicamentos naturais. Isso é um fato. A maioria das pessoas não sabe nem preparar um chá da maneira correta. Imagine preparar xaropes, pomadas, tinturas. Aí aparecem aquelas receitas mirabolantes que no final podem acabar prejudicando o tratamento. Coisas do tipo: use 15 folhas de canela de velho para 1 litro de água. Essa dosagem é absurdamente perigosa. Cozinhe as plantas por 15 minutos e dessa forma a pessoa acaba queimando os princípios ativos das plantas. Queime o açúcar no fundo da panela e esse procedimento não vai ajudar em nada no tratamento. Tem que tomar bem quente e a pessoa acaba se queimando. Enche uma garrafa de planta e cubra de cachaça, tome 3 cálices ao dia e a pessoa acaba passando mal do fígado de tanto álcool que consome. Tome suco de babosa 2 vezes ao dia, prepare com 1 folha de babosa e meio litro de água de coco e a pessoa acaba numa hemodiálise. Faça um emplastro de alho para micose e ganhe uma queimadura séria na pele. O alho pode queimar a pele dessa forma. Se você não sabe preparar um medicamento natural com as plantas medicinais, cuidado! Existe uma chance muito grande de você estar fazendo isso da maneira errada e acabar complicando ainda mais a condição da pessoa que precisa de ajuda. Quinto erro das pessoas que querem usar as plantas medicinais: fazer tratamentos sem conhecer as plantas, as suas propriedades e as suas contraindicações. E esse erro pode gerar vários problemas. O primeiro problema é que você vai subutilizar as plantas medicinais, ou seja, você poderia utilizá-las para muitas funções e acaba desprezando todas essas utilidades. Quer ver um exemplo? Erva de Santa Luzia. É uma planta muito comum que nasce em calçadas, canteiros, em muitos lugares. Todo mundo conhece seu uso para tratar conjuntivite. E é para isso que ela é utilizada em 90% dos casos. Mas será que é só para isso que ela serve? De jeito nenhum. Ela ainda é um potente antibiótico para tratar vários tipos de infecções graves. Tem uma incrível ação antialérgica, antihistamínica. É um fantástico diurético e ainda auxilia no controle da diabetes e da obesidade. Mas e se você não sabe tudo isso sobre a erva de Santa Luzia? Vai continuar usando ela simplesmente para tratar conjuntivite. Outra planta incrível é o picão preto. E todo mundo utiliza picão para dar banho em crianças que nascem com icterícia. Essa é uma receita muito comum e muito utilizada em muitos lugares no Brasil. Mas para que mais serve o picão? Ele é um potente anti-inflamatório, muito potente. Tem ação protetora estomacal e por isso ele auxilia no tratamento de gastrites e do refluxo. É um estimulador do fígado e da vesícula, para quem tem problemas de vesícula preguiçosa, por exemplo. Inibe a absorção de carboidratos e por isso é uma ótima opção para quem procura controlar a glicemia e até mesmo emagrecer. E de verdade, acredito que o picão preto seja um dos melhores antitérmicos que eu conheço, baixando a febre com a mesma eficiência que o paracetamol. E se você não souber de tudo isso sobre o picão? Vai arrancar o picão do seu quintal, como se fosse apenas mato. E talvez tenha que correr para a farmácia de madrugada para resolver um monte de problemas que o picão e dezenas de outras plantas que estão nascendo agora perto de você poderiam resolver muito bem. O segundo problema é que se você não entender as contraindicações das plantas, pode colocar a sua saúde e a saúde das outras pessoas em risco. Planta é medicamento. Como qualquer outro medicamento, também tem suas contraindicações e por isso precisa da mesma atenção ao ser utilizado.
Por exemplo, muita gente usa babosa. Mas babosa é segura? Nem sempre. O seu gel é rico em substâncias chamadas antraquinonas, e as antraquinonas são nefrotóxicas, ou seja, causam lesão nos rins. Isso significa que se uma pessoa usa a babosa sem saber que tem um problema nos rins, pode acabar na hemodiálise. Para a maioria das pessoas pode ser seguro o uso da babosa, mas para algumas pessoas, consumir babosa pode ser fatal. Ainda outra planta muito comum e que é muito utilizada e muito vendida em lojas de ervas medicinais é a erva de São João. Eu mesmo uso muito essa planta, porque é um excelente analgésico e ainda evita a degeneração das cartilagens em caso de artrose. Mas ela tem um sério problema, as suas flores. As flores produzem uma grande quantidade de alcaloides pirrolidizínicos, que são altamente hepatotóxicos, ou seja, podem causar grave intoxicação do fígado e levar a um estado de hepatite. Na teoria, basta retirar as flores ou colher a planta antes da floração. Mas quem se preocupa com isso? Nas lojas de ervas medicinais, você vai sempre encontrá-la com mais flores do que com folhas, colocando em risco a saúde de centenas de pessoas. E quem sabe de tudo isso? Bom, normalmente quem estuda conhece as plantas medicinais profundamente. O problema é que essas pessoas normalmente são estudiosos e pesquisadores dentro de laboratórios e universidades. E isso dificulta muito o acesso das pessoas comuns a terem esse conhecimento. É por isso que eu me dedico a estudar e fazer essa conexão entre o que se tem encontrado nas pesquisas científicas sobre as plantas e o que nós podemos realmente aplicar no nosso dia a dia, trazendo essas informações de maneira fácil e aplicável na sua vida. E se você procura o uso seguro e eficiente das plantas, precisa ter o cuidado de se aprofundar no uso delas, usando sempre fontes seguras, informações confiáveis, como a que nós disponibilizamos pelo nosso projeto. Esses são os 5 erros mais comuns que eu tenho visto as pessoas cometerem, e possivelmente você pode estar cometendo algum ou vários deles, e com isso acabará comprometendo os seus resultados dos tratamentos que você vem fazendo. E agora você já sabe o que não deve fazer. Eu quero te mostrar o que você deve fazer para ter resultados de verdade com as plantas medicinais. Mas esse é o assunto do nosso próximo encontro, da nossa próxima aula. Agora eu quero te deixar um presente. É um vídeo que mostra a maneira correta de se preparar um chá. Pode ser que você seja uma das muitas pessoas que utilizam o chá como forma de tratamento, mas esteja perdendo todo o potencial das plantas por preparar de maneira errada o chá. Mas antes de te deixar o vídeo, eu quero te ouvir. Diga o que você achou da nossa primeira aula. Você se surpreendeu com algumas dessas informações? Ou você cometia alguns desses erros? Deixa o seu comentário aqui embaixo. Tem uma área de comentários. Deixe lá as suas impressões, os seus comentários. Isso é muito importante pra gente. Isso é muito valioso pra gente, ouvir você. E nós ainda temos tempo, então compartilhe o convite da Semana Autor da Própria Saúde, chame pessoas que você gostaria de ajudar a ter uma vida mais saudável, mais feliz, para estar aqui acompanhando com a gente, para estar também aprendendo muito mais sobre as plantas medicinais. Um forte abraço e eu espero você para a nossa próxima aula. Agora, fique com a receita do chá. Bom, muito bem, vamos ver então como é o procedimento correto para a preparação do chá. O chá talvez seja uma das formas mais populares de uso das plantas medicinais. Todo mundo tem que fazer um chá uma vez na vida para dizer que usou plantas medicinais. Mas o problema é que a maioria das pessoas não sabe preparar o chá ou acaba preparando o chá da maneira incorreta. E com isso pode perder propriedades medicinais aí das plantas e não alcançar os resultados que procura. Por isso, nesse momento eu quero mostrar para você como é que se faz um chá por infusão. Para preparar esse chá é um chá para dores de cabeça, ou seja, pessoas que sofrem de dores de cabeça podem ter um alívio muito significativo utilizando essas plantas que eu vou colocar aqui. São 3 plantas que eu quero que você conheça, porque elas são de tão fácil acesso, que podem nascer na calçada da sua casa, podem nascer no final da sua rua, num terreno baldio, ou podem estar nascendo no seu quintal neste momento. Então vamos lá, a primeira planta é a erva de São João. A erva de São João é uma planta muito comum, muito fácil de encontrar, em outros lugares é chamada de mentrasto, de picão roxo ou de caatinga de bode. Essa planta ela tem uma textura aveludada e um cheiro bem forte nas suas folhas. A única questão sobre a erva de São João que a gente precisa observar é que as flores dela são tóxicas para o fígado e por isso não podemos consumir as flores. Ou você colhe ela antes da floração ou você retira as flores na hora do uso dessa planta, mas ela é um excelente analgésico.
A segunda planta que eu quero mostrar para vocês é o picão preto. E o picão preto também é uma planta muito comum, nasce em todo o Brasil o picão preto, em qualquer lugar nasce picão preto, seja numa cidade grande ou seja no interior, você vai encontrar picão preto. Também chamado de carrapicho-picão, e ele é muito utilizado para banhos, no caso de icterícia em crianças, mas é uma planta que tem uma potente ação analgésica e anti-inflamatória, e por isso ela consegue controlar muito bem as dores e consegue controlar muito bem a febre também. É uma planta excepcional, você pode encontrar ela em duas versões, que é a versão pilosa, é a Bidens pilosa, ela não tem pétalas brancas nas florzinhas, só tem o miolinho amarelo. E tem a Bidens alba, que tem as pétalas brancas em volta do miolinho amarelo das folhas. Mas das flores, as duas podem ser utilizadas da mesma maneira, sem problema nenhum. A terceira planta, também muito comum em todo o Brasil, é a Artemisia. Uma planta, ela tem um hábito rasteiro e ela se alastra por muitos lugares. Ela, com facilidade, ela toma conta do espaço. E ela tem folhas bem recortadas, e as flores dela são muito pequenas, quase a gente não percebe as flores dela, dá pendões florais com flores muito pequenas. E da Artemisia, uma coisa que vai te ajudar a identificar a Artemisia é o cheiro da folha dela. Se você pegar uma das folhas da Artemisia, amassar entre os dedos e cheirar, você vai perceber um cheiro de mel, que lembra mel. E essa é uma das características que mais vai identificar a Artemisia para você. Muita gente confunde com losna, muita gente confunde com outras plantas, como losna do mato e tantas outras. Mas essa aqui tem cheiro de mel nas folhas, então é muito fácil você identificar. Essas três plantas aqui vão fazer o nosso chá para a dor de cabeça. E agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como preparar esse chá. E é assim que a gente prepara um chá por infusão.